Olá, pessoal. Vamos para a nossa parte 8, né, do plano de carreira aí do Magistério de Mairink. Para a gente hoje nós vamos começar falando do artigo 79 da readaptação. Vou reduzir a tela aqui para a gente já ir direto ao ponto. E aqui a seção, né, e a readaptação. Então vamos lá, artigo 79. O que é a readaptação? Readaptação é investidura do empregado em emprego de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, referendada em perícia oficial. Gente, todo mundo que trabalha na educação conhece, né, a readaptação, e quem não trabalha ainda, né, já vai ficar sabendo. Às vezes o profissional tem algum problema de saúde, né, problema físico, sofreu um acidente, ou teve mesmo um problema na voz, é muito comum nos professores, então ele não tem mais condição ali de ministrar aulas, né, na sala e tal, aí ele é readaptado, né, para uma função. Então é importante você saber a definição de readaptação que está exatamente aqui no artigo 79. É uma investidura do empregado em emprego de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação. Tá? Parágrafo 1 vai dizer o quê? A readaptação será efetivada em emprego de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de salários, e na hipótese de inexistência de emprego vago, o empregado exercerá suas funções como excedente até a ocorrência da vaga. Então, gente, o readaptado ele não pode ir para uma função totalmente diferente, né, da que ele estava, assim. Pode ser diferente, sim, mas tem que ser ali próximo, né? Com atribuições afins, respeitabilidade exigida, o nível de escolaridade. O que eu quero dizer é, o professor não pode virar engenheiro ou ser mesmo ir para outra função que não foi aquela que ele prestou. Então, é sempre na educação ali. O professor teve algum problema, vai ser readaptado. Vai cuidar da biblioteca, vai fazer coisas afins lá, ajudar na escola, a coordenadora, enfim, alguma coisa equivalente ali, que próximo, né? Pode também, readaptação não é ir para outro emprego público. Cuidado, porque a Constituição veda essas passagens sem concurso, né? Então, cuidado com isso. Artigo 80, o empregado não perderá em nenhuma situação o caráter efetivo, importante vocês saberem isso, certo? A readaptação não tira dele o emprego público, ficando impedido de exercer as funções que lhe foram vedadas pelo laudo médico da readaptação. Então, o laudo vai dizer o que pode e o que não pode, né, para o readaptado. E de acordo com essas possibilidades, ele será readaptado em alguma função, geralmente na educação mesmo. Tá? Parágrafo único. O readaptado fará jus ao recebimento de todos os benefícios do cargo que está exercendo, perdendo, contudo, o benefício do cargo de origem. O que é isso, gente? O que é esse benefício? Se ele é professor, ele não vai ser mais professor. Se ele foi impedido, se o laudo médico disse que ele não pode mais exercer a profissão do magistério, ele vai ser readaptado em outra função. Tá? Artigo 81, isso é perder o benefício do cargo de origem, certo? Os benefícios do cargo que está exercendo, ele vai receber tranquilamente, mas o do cargo de origem, obviamente, ele perde. Artigo 81, em processo de readaptação, o profissional não poderá ampliar a sua carga horária. Por exemplo, esse é um benefício que o profissional acaba perdendo, né? Você tem lá uma jornada de trabalho reduzida, aí você quer ampliar, você quer aumentar essa carga, porque apareceu umas aulas lá. O profissional que está readaptado não pode fazer isso, porque se ele não pode dar aula, ele também não vai poder ampliar sua carga horária. Prestem muita atenção nisso, né?
Então esse benefício, por exemplo, ele perde. Ele vai ser readaptado em tal horário e ele não vai poder mais ampliar, que é muito comum na carreira do professor, né? Você ter lá um X número de aulas, depois se ampliar ou você reduzir de acordo com as suas necessidades. Artigo, principalmente professor que acumula, né? Que às vezes a gente tem que mexer ali no horário e aí você às vezes reduz carga num cargo para se adequar aos dois, enfim. Artigo 82. O profissional readaptado para exercer quaisquer funções de confiança, existe, né, as funções de confiança numa prefeitura, e o readaptado pode ou não pode? Vamos ver aqui. Deverá, né, para ele poder ser um cargo de confiança, deverá participar de todo o processo de referência para a designação da referida função, comprovando as condições para exercê-la, apresentando compatibilidade de atribuições ao do emprego anterior, respeitando a habilitação exigida, nível de escolaridade e apresentar o parecer médico favorável ao exercício da função. Então ele pode? Pode, desde que ele cumpra tudo isso aqui e desde que o médico também fale, ok, ele pode exercer esta função de confiança. Artigo 83. Cessada a readaptação, o tempo de serviço prestado na condição de readaptado será considerado para efeito de classificação no processo de remoção e também no processo de atribuição. Então, gente, vamos ver. O professor estava lá com uma dificuldade, né? Enfim, teve um problema muito sério, um problema na coluna, um problema na voz, mas fez um tratamento, melhorou e aí não precisa mais ser readaptado. Ele pode, né, retornar à função dele? Pode. Tá. E o artigo 83 já prevê essa questão aqui, falando, caso cesse, né, cessada a readaptação, o tempo serviço prestado na condição de readaptado será considerado para efeito de classificação no processo de remoção e também no processo de atribuição. Tá? Tranquilo? Artigo 84. O servidor readaptado cumprirá o número de horas correspondentes à sua jornada ou carga horária de trabalho mensal estabelecidas no ato da readaptação. Então, na readaptação, vai estabelecer lá qual será o número de horas da jornada deste trabalhador agora readaptado. Vamos falar aqui da reintegração, né? O que é a reintegração que está aqui na seção 12? Então, o artigo 85 diz o seguinte: a reintegração é a reinvestidura do empregado estável no emprego anteriormente ocupado ou no emprego resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Gente, o que é a reintegração? Funcionário, por algum motivo, foi demitido, né? Foi demitido. E aí o que acontece? Se ele foi demitido, ele vai recorrer lá administrativamente, né, dizendo os motivos, porque foi uma perseguição, porque aconteceu isso, não foi justo, eu não tive direito de defesa e tal, enfim, ou até na justiça, né, caso ele seja demitido. Então ele vai buscar os seus direitos e aí ele consegue, ou administrativamente, né, a prefeitura entendeu, realmente houve um erro aqui, não era para ele ser demitido, ou judicialmente, né? Juridicamente o juiz entendeu que não foi dado dano pela defesa, aquelas coisas todas. E aí ele é reintegrado, tá? Então ele é reinvestido do emprego estável e volta para o seu emprego com ressarcimento de todas as vantagens, porque já que reconheceu que ele foi demitido injustamente, ele vai ter todas as vantagens dele ressarcidas. Tudo bem? Parágrafo único. Na hipótese do emprego ter sido extinto, o profissional ficará em disponibilidade. Vamos supor, ele foi demitido, o emprego dele lá nem existe mais, né? A função que ele exercia lá foi extinta por lei. E aí o que acontece? Foi judicialmente, demorou muito tempo para ele voltar. Quando ele voltou, não tinha mais a função dele. E aí o que acontece? Ele fica em disponibilidade?
Sim, vai ficar em disponibilidade, tá? Da disponibilidade e do aproveitamento. Então vamos lá, artigo 86, né? Quando o número de ocupantes de empregos permanentes for declarado maior que o estabelecido para a necessidade da rede de ensino ou ocorrendo supressão de classe nas unidades escolares ou extinção de unidade escolar ou ainda inexistindo aulas relativas à sua área de atuação, os excedentes serão declarados em disponibilidade. Então, gente, o que acontece? Você está lá numa escola, aquela escola está com uma demanda muito pequena e o departamento de educação resolve encerrar as atividades daquela escola e juntar com outra escola. Isso é muito comum acontecer, né? No EJA, por exemplo, fecha muita sala, baixou a demanda e aí você ficou sem sua sala de aula. E aí, quando você foi para a atribuição, não tinha mais sala de aula. Então, você ficou em disponibilidade, tá? Chamado de excedentes. Então, atenção. Isso, às vezes, ocorre nas prefeituras, no estado, né? Tem uma situação lá que, quando havia uma necessidade daquele número de professores, diminuiu a demanda por uma série de fatores, e aí você foi para a atribuição, não tinha mais aula para você, tá? Artigo 87, o retorno à atividade do profissional em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em emprego de atribuições e salários compatíveis com o anteriormente ocupado, certo? Então, quando o profissional está em disponibilidade, ele retorna, né, emprego de atribuições e salários compatíveis com o que ele ocupava anteriormente. Tranquilo também essa questão. Artigo 88. O empregado será declarado em disponibilidade junto ao Departamento de Educação e Cultura quando não lhe for atribuída classes ou aulas nas unidades escolares sem emprego. É exatamente aquilo que eu falei. Não teve aula, não teve uma sala para você, você está colocado em disponibilidade. Parágrafo único. O Departamento de Educação e Cultura determinará o local de lotação do profissional e as funções a ser exercidas, desde que compatíveis com suas atribuições e requisitos. Tá? Também nenhuma novidade aqui para você ficar muito preocupado com esse texto por conta de questões, certo? O aproveitamento do profissional de disponibilidade poderá ocorrer durante todo o ano letivo, se assim for considerado necessário. Isso é importante você saber, né? Então, o profissional está em disponibilidade, houve lá um professor faleceu, ou o professor aposentou, ou o professor ficou doente um longo período, vai ficar afastado. Você está em disponibilidade, você pode ser ali aproveitado, certo? Vamos falar da vacância. A vacância cai bastante nos concursos. Este eu chamo a atenção. O que é vacância? Vamos lá no artigo 89. Quando ocorre a vacância do emprego público por alguns motivos, e aí eu chamo a atenção, olha aqui os incisos caem muito, então você tem que prestar bastante atenção quando tem inciso, que as bancas gostam. E vacância é um termo muito que eles adoram esse termo, né? Então, toda a prova lá, quando vai falar de estatuto assim, de município, né, plano de carreira, a vacância sempre cai umas perguntinhas. Então, quando que o cargo fica vago? Exoneração. Olha lá, quando a pessoa, né, pede sua exoneração ou é exonerado, tá? Demissão. A aposentadoria, que tem só 3 aqui, tá? Não, sai um a mais aqui. E o falecimento. Gente, exoneração e demissão, qual é a diferença? Exoneração é um ato administrativo, não tem caráter de punição. Demissão, sim. Demissão tem caráter punitivo, tá? Então, você exonerar uma coisa, demitir é outra coisa, certo? Tem essa diferença. Por quê? Exoneração é quando você pede, por exemplo, você quer sair do emprego, você arrumou outro, você passou em outro concurso melhor, aí você vai lá e pede exoneração. Demissão já é quando você sofreu um processo administrativo,
você teve algum problema lá e aí você foi demitido, tá? Então vamos lá, vamos aqui para o artigo 90. A exoneração do emprego efetivo dar-se-á a pedido do profissional ou de ofício, a saber. Olha só, então o que eu falei, é um ato administrativo a exoneração. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, é um ato administrativo. Não tem caráter punitivo. Ah, mas eu não passei no estágio, não é uma punição. Você não conseguiu, né? Você não foi aprovado, mas não é punitivo, tá? É administrativo. Quando, tendo tomado posse, o profissional não entra em exercício no prazo estabelecido. O profissional foi lá, não tomou posse por N motivos, desistiu, né? Falou, não quero mais, e aí não cumpriu o prazo, ele é exonerado. E o 3, quando ocorrendo abandono de emprego por faltas consecutivas acima de 30 dias sem justificativa. Você assumiu lá do emprego, não apareceu mais lá em MyLink, aí eles te exoneram, tá? Isso não é uma punição, tá? Punição é quando você é demitido a bem do serviço público por alguma irregularidade, alguma coisa, tá? Então, só faltou aqui o artigo 91, vou colocar aqui, faltou que na hora da digitação aqui ele acabou suprimindo, então vamos aqui, ó, artigo 91, desculpa, a dispensa da função de confiança dar-se-á 1. A juízo de autoridade competente ou 2. A pedido do próprio profissional. Então, aqui está falando de função de confiança. E função de confiança você pode ser dispensado a qualquer momento, né? O secretário, diretor de educação, quer mudar lá um cargo de confiança dele, ou o prefeito, enfim, eles podem mudar, é função deles, a juízo deles, a qualquer tempo, a qualquer hora, tá? Porque é uma função de confiança. Ou o profissional pode falar, não quero mais exercer essa função de confiança, essa chefia, estou muito cansado, enfim, também não estou achando que vale a pena, e aí ele pede para sair e tranquilo. Tudo bem, gente? Então, vamos parando por aqui hoje, né? Parando nossa aula por aqui hoje. Ainda as datas todas indefinidas, então é um momento para você aproveitar para fazer os seus estudos aí e continuar estudando, que aí você certamente vai ser aprovado em MyLink. Obrigado, gente, até a próxima aula. Muito obrigado aí passamos já de 200 inscritos, agradecer vocês, muita gratidão aí a todas as pessoas que se inscreveram no nosso canal. Obrigado.